Bom, agora que já definimos o que são as moléculas, vamos agora estudar qual o interesse das biomoléculas para a fisiologia. Bom, as biomoléculas possuem três elementos em comum: o carbono, o hidrogênio e o oxigênio. No entanto, moléculas como o fósforo e o nitrogênio também são encontrados em muitas moléculas biológicas. Mas por que a ligação entre esses elementos é classificada como biomolécula? Para isso, nós devemos buscar uma definição clássica que diz que as moléculas que contêm carbono são denominadas de moléculas orgânicas. E essas moléculas orgânicas, quando presentes ou associadas em organismos vivos, são então denominadas de biomoléculas, isto é, moléculas presentes na vida. Essas biomoléculas são divididas em 4 grupos principais: os carboidratos, os lipídios, as proteínas e os nucleotídeos. Os 3 primeiros grupos são usados para a produção de energia e também para a formação estrutural da célula. E o 4º grupo constitui componentes estruturais do material genético, assim como o transporte de energia. Bom, vamos então agora estudar melhor cada um desses grupos. Os carboidratos, então, possuem esse nome devido à sua estrutura, sendo assim constituído por moléculas de carbono ou átomos de carbono e moléculas de água. Desse modo, os carboidratos são átomos de carbono hidratados em água. A fórmula geral de um carboidrato é constituída por um carbono, 2 hidrogênio e 1 oxigênio. Ou seja, para cada átomo de carbono existe uma molécula de água. O N, fora do parênteses, representa o número de repetições de uma unidade de CH2O. Por exemplo, na molécula de glicose, cujo o número de repetições é igual a 6, temos então 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrogênio, 2 vezes 6 igual a 12, e 6 átomos de oxigênio. Essa é então a composição da molécula de glicose. Existem 3 classes de carboidratos: os monossacarídeos, os disacarídeos e os polissacarídeos. O sufixo sacaron significa açúcar. Desse modo, temos então um açúcar, 2 açúcares ou vários açúcares. Os monossacarídeos são moléculas que podem possuir de 3 a 7 átomos de carbono, sendo assim nomeadas respectivamente como trioses, com 3 átomos de carbono em seu esqueleto, tetroses, com 4 átomos de carbono em seu esqueleto, pentoses, com 5 átomos de carbono em seu esqueleto, hexoses, com 6 átomos de carbono em seu esqueleto,
ou heptoses, com 7 átomos de carbono em seu esqueleto. Para a fisiologia humana, os carboidratos de maior interesse e também os mais discutidos são os carboidratos de 5 átomos de carbono ou de 6 átomos de carbono, isto é, as pentoses e as hexoses. As pentoses, conjuntamente com os nucleotídeos, formarão a ribose e, portanto, o RNA, ácido ribonucleico, e também a desoxirribose e, portanto, o DNA, ácido desoxirribonucleico. Enquanto as hexoses formam as moléculas de glicose, de frutose e galactose. Na seguinte ilustração, nós podemos observar o esqueleto da molécula de ribose, sendo assim constituída por 5 átomos de carbono, 1, 2, 3, 4 e 5, portanto, uma pentose. Assim como também podemos observar uma segunda ilustração, a desoxirribose, que também contém 5 átomos de carbono, 1, 2, 3, 4, 5, portanto também uma pentose. Podemos observar também a estrutura molecular da frutose, portanto uma hexose, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono. Da glicose, 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono. E da galactose, 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono. Portanto, essas últimas 3 são hexoses. Os disacarídeos são carboidratos constituídos pela união de 2 monossacarídeos, certo? Então, união de 2 monossacarídeos. Bom, é importante ressaltar que a maioria dos mono e disacarídeos possuirão o sufixo -ose, como por exemplo a glicose, a frutose e a sacarose. Bom, na reação de 2 monossacarídeos, como por exemplo a molécula de glicose, ocorre a liberação de uma molécula de água, o que é também chamado de síntese por desidratação, né? Uma vez que houve a formação de uma molécula de água, certo? Então, a união de 2 monossacarídeos tem como resultado a formação de uma molécula de água, também chamada de síntese por desidratação. Bom, mas o oposto também ocorre. Então, na separação de um disacarídeo, isto é, na separação dessas 2 moléculas de monossacarídeos, há a entrada de uma molécula de água, sendo assim uma quebra do disacarídeo por hidrólise. Bom, essa reação de 2 moléculas de monossacarídeos para formar um disacarídeo também é conhecida como ligação glicosídica. E como exemplos de disacarídeos, temos a sacarose, que é o famoso açúcar da cana, que se deve à ligação da glicose com a frutose. E temos também a lactose, que é o açúcar do leite, que se deve à ligação de uma molécula de glicose com uma molécula de galactose. Bom, os polissacarídeos, poli
muitos, são constituídos por várias moléculas de monossacarídeos. Podem apresentar nitrogênio ou enxofre em sua fórmula, e são moléculas caracterizadas por serem insolúveis em água. Essa insolubilidade é vantajosa para os seres vivos por dois motivos. Permitem que eles participem como componentes estruturais da célula, ou então que funcionem como armazenadores de energia. Bom, os polissacarídeos podem ser homopolissacarídeos, quando constituídos por muitos monossacarídeos iguais, ou heteropolissacarídeos, quando constituídos por muitos monossacarídeos diferentes. Os polissacarídeos usados para o armazenamento energético são o amido nas plantas e o glicogênio nos animais. E como nós humanos somos animais, nós então usamos principalmente o glicogênio para armazenar energia. E os principais polissacarídeos com função estrutural são a celulose, no caso dos vegetais, das plantas, e a quitina em animais invertebrados. Bom, os lipídios, que vem da palavra lipos, que significa gordura, são biomoléculas constituídas por carbono, hidrogênio e oxigênio. Apresentam como característica a sua insolubilidade em água, sendo assim classificadas como moléculas apolares. No entanto, essas moléculas são solúveis em solventes orgânicos, como por exemplo o éter, o álcool ou o clorofórmio. Bom, os principais lipídios encontrados no corpo humano são os ácidos graxos e os trigliceróis, os glicerofosfolipídios e os esfingolipídios, os eicosanoides, o colesterol, os sais biliares, os hormônios esteroides, bem como as vitaminas lipossolúveis. Dentre eles, os mais relevantes para a fisiologia humana são os ácidos graxos, que são constituídos por cadeias hidrocarbonadas, podendo possuir em seu esqueleto de 4 a 36 átomos de carbono. Eles podem ser classificados como moléculas saturadas, quando não há uma dupla ligação entre as moléculas de carbono, percebe? O que deixa assim a sua cadeia simétrica, isto é, alinhada, ou podem ser moléculas insaturadas, quando há a presença de uma dupla ligação entre átomos de carbono, né? Uma ligação cis, o que torna a sua cadeia assimétrica, portanto, com uma dobra, né? Uma inclinação, uma perninha. Quando essas moléculas apresentam mais de uma dupla ligação entre os átomos de carbono, elas são então chamadas de moléculas poliinsaturadas. Bom, as moléculas de ácido graxo saturado
formam a maior parte da gordura animal, enquanto as moléculas de ácido graxo insaturado ocorrem nos óleos vegetais. A grosso modo, nós poderíamos dizer que os ácidos graxos saturados são mais sólidos e os ácidos graxos insaturados são mais fluidos. Sendo assim, dietas ricas em ácidos graxos saturados podem contribuir para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares, como por exemplo a aterosclerose. Desse modo, então, nós podemos concluir que a cadeia curta e a insaturação acentuam a fluidez dos ácidos graxos, bem como os seus derivados. Em aulas posteriores, nós vamos discutir melhor de que modo essa saturação ou insaturação pode interferir na fluidez da membrana celular. Bom, quanto à função, os lipídios podem ser classificados em lipídios de armazenamento, que no caso dos animais é o triacilglicerol, que é constituído por 3 moléculas de ácido graxo, bem como 3 moléculas de glicerol. O armazenamento dessas moléculas ocorre especialmente nos adipócitos, que são as células especializadas para o armazenamento do triacilglicerol, tá? Que também você pode encontrar na literatura como moléculas de triglicerídeos. Esse tipo de armazenamento acaba sendo mais eficiente que o armazenamento de carboidratos, uma vez que as moléculas de carboidratos também são ocupadas por moléculas de água, enquanto os lipídios são moléculas apolares. Desse modo, parte do glicogênio armazenado no corpo é constituído por água, enquanto os lipídios são armazenados única e exclusivamente por eles próprios. Bom, os lipídios podem constituir também estruturas funcionais na membrana celular, e os principais lipídios encontrados na membrana são os fosfolipídios, que podem ser de 2 tipos: os esfingolipídios, que podem estar presentes entre 10 e 20% na constituição da membrana celular, e os glicerofosfolipídios, que podem estar presentes entre 40 e 60% na constituição da membrana celular. Além disso, há também o colesterol, que dependendo da célula pode corresponder entre 30 a 40% da membrana. Geralmente o colesterol ocupa o espaço entre os fosfolipídios, o que reduz ainda mais a permeabilidade da membrana celular. Temos também como biomoléculas as proteínas, que são polímeros de aminoácidos. São constituídas essencialmente por carbono, oxigênio, nitrogênio e hidrogênio. Os aminoácidos possuem uma estrutura básica
similar. São constituídos por um átomo de carbono central, que está ligado a um átomo de hidrogênio. Há também um grupo amino constituído por NH2. Há um grupo carboxila, COH, e há um grupo de átomos chamado R, que é diferente em cada aminoácido. Os aminoácidos são classificados como essenciais, uma vez que não são sintetizados pelo organismo humano, portanto, precisam ser adquiridos por meio da dieta, enquanto que os não essenciais, estes sim são sintetizados pelo organismo. A ligação entre aminoácidos, por meio de ligações peptídicas, formarão os oligopeptídeos, sendo estes constituídos de 2 a 9 aminoácidos, os polipeptídeos, sendo estes constituídos de 10 a 100 aminoácidos, e as proteínas, que são moléculas constituídas por mais de 100 aminoácidos. Essas proteínas possuem diversas funções no organismo, dentre elas funções estruturais, função transportadora, bem como a função enzimática. Possuem também função de defesa, função hormonal, função de armazenamento, bem como a função contrátil. As sequências de aminoácidos e peptídeos são denominadas de estrutura primária, estrutura secundária, estrutura terciária e estrutura quaternária. A gente vai discutir melhor essas estruturas na aula específica de proteínas, tá? Bom, as proteínas, quando submetidas a altas temperaturas, bem como variações do pH, sofrem a desnaturação proteica ou inativação proteica. Isso ocorre porque em condições de altas temperaturas, bem como baixo pH, proporcionam uma deformação da sua estrutura proteica, levando assim uma desnaturação e, por conta disso, uma inativação. Bom, o outro grupo de biomoléculas, os nucleotídeos, são constituídos por uma base nitrogenada, uma pentose e um ou mais fosfatos. Suas principais funções são o armazenamento e conservação de energia e armazenamento de informação genética. As bases nitrogenadas podem ser de purina ou pirimidina. Entre as purinas estão a adenina e a guanina, e entre as pirimidinas estão a citosina, a timina e a uracila. Além disso, todo nucleotídeo possui um de 2 possíveis carboidratos: a ribose ou a desoxirribose. E juntos, as bases nitrogenadas, bem como os carboidratos
constituem as informações genéticas constituídas no DNA e também no RNA. Bom, os nucleotídeos também podem então atuar como armazenamento, bem como transferidores de energia. O armazenamento se dá pelas moléculas de ATP, adenosina trifosfato, pela molécula de ADP, adenosina difosfato, e pela molécula de AMP, adenosina monofosfato ou monofosfato de adenosina. E os transferidores são o NAD, dinucleotídeo, de nicotinamina, adenina, e o FAD, dinucleotídeo, flavina, adenina. No decorrer do conteúdo, nós vamos discutir mais a respeito dessas biomoléculas, beleza? Você pode estar revisando esse conteúdo pelas seguintes referências.